Bom dia a todos, a todas. O pessoal agora tem o hábito de dizer a todas também, né? E faço questão de respeitar todas essas diversidades, com todo carinho, com todo respeito. Então, nós estamos dando início ao seminário do curso de pós-graduação, mestrado profissional da Unesp de Presidente Prudente, que agora tem avaliação maior, avançada, em relação ao período anterior. Nós éramos 3 CAPs, agora somos 4 CAPs, que significa dizer que houve o reconhecimento da qualidade do curso, que tem possibilidade, dentro de pouco tempo, em se transformar também num curso de doutorado, né? Mas, neste momento, é um curso de mestrado profissional. Eu quero, neste momento, também agradecer as presenças da minha querida colega, a professora Renata Ribeiro de Araújo, que é uma das criadoras desse curso, né, e que deu sustentação durante todo esse tempo para que o curso tenha essa qualidade que tem. Quero dizer que nós estamos realizando esse seminário em conjunto, programa de mestrado profissional da Unesp, Presidente Prudente, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, da Unesp, e a Rede Geografia das Águas, que é presidida pelo professor Flávio Ribeiro da Costa, né? E que tem como secretária executiva a Flávia Darri Barbosa, que está nos ajudando, junto com a Tatiana Sayuri Jo, né? A realização deste evento com tanta qualidade. Quero agradecer aos presentes, ao nosso colega Álvaro Yanagui, que é de um dos comitês que tem sido responsável pela aprovação, através do FEIDRO, dos recursos que são destinados à realização deste curso. Agradecer a Milene, também que está presente, no Pontal do CBH, no Pontal do Paranapanema. Lembrar que nós teremos agora pela manhã a apresentação de 5 seminários realizados pelos nossos mestrandos, sempre com participação dos seus orientadores. Quando eles forem fazer suas apresentações, eles dirão quem são os orientadores que estão acompanhando a realização das atividades. Nós temos que destacar, já tivemos um pré-diálogo anterior com a professora Renata, com a Tatiana, com a Flávia, a respeito das alternativas que nós teremos, inclusive, para decidir que tipo de publicação podemos fazer em relação a estes seminários. Então, eu queria comunicar aos autores dos seminários, agora no período da manhã, que nós teremos 3 possibilidades e eles poderão escolher. E podem escolher, inclusive, 2, se preferirem. Primeiro, a possibilidade, como eu já disse em sala de aula, no mês de agosto, a preparação de um artigo, né, que tem que obedecer às normas técnicas específicas de artigo, para ter aproximadamente de 20 a 25 páginas, podendo, no limite, chegar a 30 páginas. E isso representa a possibilidade de nós termos aí um livro, um e-book, publicado, e temos feito isso todos os anos. Todos os anos nós temos tido um e-book publicado. Então, vocês poderão escolher se o seminário de vocês tem conteúdo, tem qualidade, para compor um artigo. Se compuser o artigo, poderá ser um capítulo de livro, consequentemente, de um e-book, que ficará disponibilizado, como os outros já estão disponibilizados. Neste momento, estão disponibilizados por uma editora, que é a ANAP, né, que tem publicado os nossos e-books. Certo? Então, essa é uma alternativa. A outra alternativa é oferecida pela ANAP também, de que as pessoas que fizerem palestras de 20 minutos, até no máximo 30 minutos, e quiserem transformar isso num texto, precisam gravar suas palestras e precisam também redigir, transformar em textos,
para que esses textos sejam publicados no portal da ANAP. Então, essa é uma outra alternativa que pode ser realizada, que é o quê? A publicação das palestras. Palestras feitas aqui, vocês depois podem fazer uma gravação específica e disponibilizar para a ANAP juntamente com o texto para ser publicado. O texto será publicado. A outra possibilidade foi decidida ontem, na reunião da nossa rede Geografia das Águas, como eu disse, presidida pelo professor Wagner Ribeiro, vice-presidente da rede é o professor Carlos Bordalo, da Universidade Federal do Pará, e a secretária é a Flávia, que está conosco neste momento. Então, nós tomamos a decisão de publicar resumos expandidos de temas vinculados ao tema água. Tem que ser vinculado ao tema água. E, no nosso caso, o seminário ele é de instrumentos de gestão, portanto, absolutamente vinculado ao tema água. Todos os trabalhos que forem preparados, que forem apresentados aqui, transformado em resumo expandido. Resumo expandido é alguma coisa de 3 até, no máximo, 4 páginas. Será apresentado um template, né? Um modelo de como devem ser, ou as regras que devem conter esse resumo expandido. E esse resumo expandido poderá ficar publicado pela rede, né? A rede terá, através da Flávia, a definição de um local específico para a publicação desses resumos. E outras publicações que serão elaboradas e que serão publicadas junto. A rede é constituída de profissionais pesquisadores das diversas áreas de recursos hídricos, de água, não apenas de recursos, mas de água mesmo, né? E todos poderão ter a oportunidade de ter um texto publicado com essa importância. Então, são 3 alternativas que vocês terão, poderão começar já a pensar qual das alternativas preferem, né? Quem tem conteúdo, vamos dizer, para a preparação de um artigo, pode fazer o artigo, né? Quem achar que pode fazer um resumo expandido, fará um resumo expandido. E as palestras, todos podem perfeitamente, com alguma qualidade, porque eu tenho certeza que todos os nossos mestrandos aqui prepararam muito seriamente as suas comunicações, principalmente porque tem envolvido também o nome dos seus orientadores. Então, feitos esses comentários, eu pergunto para a professora Renata se gostaria de fazer alguma observação, quer fazer algum comentário. Professora Renata, fique à vontade. Obrigada, Cláudio. Não, acho que era isso que você comentou, né? As 3 possibilidades, e fico contente, né, do seminário ter esses produtos. São produtos acadêmicos, mas também podem ser produtos técnicos, né? Que é uma das prerrogativas do mestrado profissional, a gente ter esses produtos técnicos. Então, se na forma não dá para ser no acadêmico, então, na forma de uma palestra, que é um produto técnico, né? Então, desejo aí um excelente evento a todos. Obrigado, professora. Então, vamos lá. Tatiana, quer fazer alguma orientação geral para o pessoal? Precisa fazer alguma orientação? Ô, professor, eu posso deixar... O Álvaro levantou a mão, então vou esperar ele falar e aí depois... Perfeito. Álvaro, com a palavra, então, Álvaro. Obrigado, Tatiana. Professora Renata, professor Cláudio, eu gostaria de agradecer o convite. Vou precisar me retirar, que agora às 9 horas eu tenho uma reunião do Comitê do Rio Paranapanema, de reuniões de câmaras técnicas. Então, eu vou me despedir, agradecer novamente o convite e desejar a todos um ótimo dia de seminário. Obrigado, tá?
Nós é que agradecemos, Álvaro, sua presença, viu, sua participação, e, por favor, leve aos nossos colegas e amigos lá do comitê os nossos agradecimentos e o reconhecimento, porque, afinal de contas, se o curso teve a projeção dada pela CAPES, significa que o comitê também está participando disso e também está sendo homenageado, né? Bem, muito obrigado, viu, Álvaro? Obrigado, professor. Levarei, sim, o abraço de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, Álvaro. Obrigada. Tatiana? Então, professor, para a gente começar, então, o ciclo de seminários, então, né, só comentar aqui para quem não, para quem é de fora, né, que a gente vai ter 5 palestras agora, no período da manhã, né, a duração de cada palestra é de 5 minutos, a primeira palestra é do Luiz Fernando, e aí eu acho que já posso passar para ele, professor, o senhor... Tatiana, não tem problema, pode passar, mas se eles precisarem usar mais tempo do que 5 minutos, não há nenhuma dificuldade, tá certo? Ah, tá bom, não tem problema de ultrapassar os 30 minutos, né? Ah, não, é que você falou 5, querida. Falei 5? São 30 minutos, né? Bom, aí até 30 minutos, não mais do que isso, tá bom? São 30 minutos, desculpa, professor. Até 30 minutos. Então, eu acho que a gente pode passar agora para o Luiz, né? Luiz Fernando de Jesus Tavares. Isso. Ele vai falar sobre fiscalização. Fiscalização dos recursos hídricos no Pontal do Paranapanema e na Nova Alta Paulista. Ótimo. E o orientador dele é o professor... É o Tadeu Tomazelli. Luiz Fernando, então com você a palavra, querida. Tá. Bom dia a todas, todos. Antes de mais nada, eu acho que eu conheço a maioria, né, das pessoas que estão participando, mas tem pessoas que eu vi que não me conhecem, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Já formado em 1980 na Exalc, Piracicaba, e estou na área ambiental desde 1989, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e depois no Ministério Público Estadual, no GAEMA, até agora 2020. Enfim, eu resolvi falar sobre fiscalização porque, na verdade, foi o meu principal trabalho até, pelo menos, um período de mais de 30 anos, foi o meu principal trabalho. Eu vou tentar colocar a apresentação aqui, né, porque também eu não tenho... para mim, tudo é novo. As palestras que eu sempre fiz foram presenciais, né, e eu vou tentar fazer essa apresentação agora, né? E, enfim, espero que dê certo, né? Já entrou. Já entrou? Já entrou? Sim, estamos vendo. Eu preciso agora arrumar deixa eu ver aqui, para poder... Para eu colocar um sinalzinho na frente, você tem que compartilhar. Dá um F5, né? Primeiro. Enfim, eu vou tentar... Eu tenho que dar um F5 aqui, né? Agora sim. Luiz, sua apresentação saiu aqui. Saiu? E agora, para voltar... Essa é falta de experiência mesmo. E agora, apareceu? Não apareceu ainda não.
Luiz, se você quiser passar para a gente a sua apresentação pelo WhatsApp ou por e-mail, a gente pode apresentar para você também, a Tatiana. Tá bom, deixa eu ver aqui se eu... Agora saiu aqui. Tatiana, faz um Eu favor, vou passar para vocês aí. passa o seu e-mail aqui no chat para ele. Ou você prefere que eu faça? Professora, eu posso fazer, mas eu também não, assim, faz tempo que eu não participo de eventos online, assim, de fazer, Ok. mas eu posso fazer também, porque uma hora a gente precisa fazer, né? Deixa eu passar aqui meu e-mail aqui para você, Luiz. Vou pedir a todos que tiverem apresentações para fazer o encaminhamento das apresentações para a Tatiana, mesmo que vocês tenham experiência de apresentar, para ficar como uma alternativa B, né? Se não der certo, já está resolvido. Olha, nós estamos já há alguns minutos. E lembrar vocês também que quem vai fazer a apresentação de slides, PowerPoint, precisa ter um número de slides que seja compatível com o tempo disponível. Não adianta colocar muitos slides, porque aí depois vai extrapolar o tempo e nós vamos precisar interromper. Certo? Então, façam uma apresentação entre vocês para, primeiro, ter certeza que vai dar tempo de apresentar todos os slides, tá bom? Não adianta pôr um número muito grande de slides, porque se você demorar 1 minuto por slide e tiver 60 slides, significa no mínimo 1 hora, né? Certo? Então, tomem esses cuidados, tá bom? Isso é para todos. E passem, por favor, aqueles que terão apresentações em outros horários, mais para frente, passem esse material para a Tatiana, para que ela tenha a possibilidade de fazer a projeção, se for necessário. Eu vou mandar por e-mail, então. Posso mandar por e-mail para quem? Está aqui no chat o e-mail da Tatiana, Luiz Fernando. Qual que é, Tatiana? Eu vou ditar para você. Tatiana, tudo minúsculo, ponto Jô. Ponto? Jô, J-O. Arroba unesp.br. Certo. Tudo minúsculo. Tá. O professor Paulo César está chegando entre nós. Bem-vindo, Paulo. Está no carro, né? Ele está em trânsito, ele avisou que estaria com dificuldade de entrar na reunião, no seminário, mas ele vai tentar entrar um pouquinho pelo celular. À tarde ele estará conosco. Voltou. Voltou, Paulo César. Mas saiu de novo. Ele deve estar na estrada, né? Sim. Desculpa aí. Estou no veículo e a internet oscila. Mas um bom evento aí para todos aí, para os apresentadores aí dos temas. À tarde você estará com a gente, né, Paulo? À tarde estarei. Beleza. Muito bem-vindo sempre. Tatiana chegou aí? Chegou aí, Tatiana? Chegou sim. Deixa eu baixar aqui.
Tatiana está precisando de ajuda? Não, já entrou. Já entrou? Já entrou, já. Então tá bom. Pronto, já está a tela cheia. Então, mais uma vez, me desculpe, eu até tentei, ontem eu treinei um pouco, mas não, agora, na hora que precisei, não consegui, né? Mas desculpa. Enfim, eu vou falar sobre a fiscalização, né, do uso das águas aqui no Pontal e na Nova Alta Paulista, que eu trabalhei nessas duas regiões, né? Como você mesmo colocou na nossa aula, professor Cláudio, qualquer pessoa, né, física ou jurídica, que quiser, precisar, necessitar fazer uso, né, das águas, de corpos d'água, curso d'água, rios, córregos, lagos, né, água subterrânea, realizar alguma obra hidráulica, obras de acesso, ponte, né, lançamento de efluentes, tem que solicitar junto ao órgão público uma outorga, né, que é uma autorização, uma concessão de uso, uma licença, né, uma licença para que possa fazer uso desse bem que é, enfim, é muito necessário na maioria das atividades humanas, né? Aqui no estado de São Paulo, como a gente sabe, o DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é uma autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, da CIMA, né, é o órgão responsável pela emissão deste documento. Então, enfim, e aqui para o Pontal e para a Nova Alta Paulista, esses serviços são prestados pela Unidade de Serviços e Obras aqui de Presidente Prudente, que ela está aqui na rua João Gonçalves Foz, aqui perto da Unesp, né? Mas só que essa autarquia ela é subordinada à Diretoria de Bacias Hidrográficas do Rio do Peixe, né? Do Rio do Peixe, Paranapanema, com sede aqui na cidade de Marília. Então, na verdade, o documento ele é avaliado tecnicamente por aqui, mas, enfim, depende também dessa diretoria de bacias, né, que fica em Marília. Eu, para fazer esse trabalho, eu procurei os colegas do DAE, né, o Álvaro, conversei com o Álvaro, conversei com o André também, para ver como é que está a questão da infraestrutura, né, de fiscalização, e eles me colocaram que eles estão com 8 técnicos e 4 viaturas. Geralmente eles saem em dois técnicos para fazer essa vistoria, né? E havendo a necessidade, no caso, né, de ter intervenção em área de preservação permanente para fazer captação, para fazer alguma obra, galeria, né? Alguma passagem sobre a água, ponte, né? Havendo necessidade de ter intervenção em APP, é necessário solicitar também uma autorização junto à CETESB, né? Que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que aqui em Presidente Prudente, né, ela localiza-se praticamente no mesmo espaço onde a gente encontra o DAE, né, e é ali que as pessoas têm que procurar, pelo menos para a região do Pontal do Paranapanema, tem que ir na CETESB de Presidente Prudente. Já para Nova da Paulista, existe a CETESB na cidade de Dracena, onde lá tem que ser apresentado um projeto, tal, demonstrando qual vai ser a intervenção em área de preservação permanente, se vai ter alguma supressão de vegetação ou não, e para obter esta autorização. Fazendo um parêntese aqui, como eu falei, eu venho da Secretaria
estadual do meio ambiente, né? Entrei lá em 1989, e o que, enfim, se pedia há 30 anos atrás era autorização para intervenção em área de preservação permanente. Quando a pessoa chegava para conversar com a gente lá, na verdade, no DPRN, né, Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, nós já falávamos que somente aquela autorização de intervenção não era suficiente, e que precisaria ter uma aprovação, enfim, uma licença também do DAE, né? Foi então que a gente começou a colocar nos nossos documentos de autorização a condicionante de se obter para uso da água, ou lançamento, ou qualquer tipo de acesso, a outorga junto ao DAE. E assim foi. Nós começamos a fazer esses documentos, tudo também, à época, conversado com os colegas do DAE, né? Então, à época, a gente já acertou essa situação no documento de autorização. Aqui nessas duas regiões, né, tanto aqui no Pontal e na Nova Alta Paulista, nós temos esses municípios, que são 53 municípios, né, que são atendidos tanto pelo DAE, né, aqui em Presidente Prudente, como pela CETESB em Dracena. Então, quem é da região, né, conhece, pelo menos de ouvir falar, ou já passou, né, por todos esses municípios aqui. E realmente tem que vir aqui, no caso, para fazer a outorga, tem que vir até a cidade de Presidente Prudente para obter esse documento. Aqui eu coloquei esse mapa, né, onde a gente pode ver aqui em cima os municípios da Nova Alta Paulista, né, que, enfim, são atendidos também aqui em Presidente Prudente pelo DAE, e aqui em amarelo são os municípios do Pontal do Paranapanema, que também são atendidos aqui pela regional aqui de Presidente Prudente. Enfim, falar sobre a ação de fiscalização, né? Então, o órgão que deve fazer essa ação é o DAE, né, com a sua equipe técnica, que eles deverão chegar no local, né, na propriedade rural, normalmente, né, geralmente, mas pode ser, não precisa ser só rural, mas geralmente em propriedades rurais, eles vão solicitar a regularidade do uso da água, né, e da obra, né, que eles estão verificando, né. E aí eles têm que pedir, né, se aquela obra ou aquela captação de água tem ou não tem outorga. Esse é o primeiro documento que tem que ser exigido no momento da fiscalização. Então, e aí olhar esse documento e verificar se esse uso ou obra estão de acordo com o que está estabelecido ali naquele documento. Então, o fiscal pode chegar lá, nós não temos documento, então a obra já pode ser considerada irregular, né? E, enfim, e aí esse pessoal ou faz um auto de infração ou orienta o que tem que fazer, se for uma situação regularizável, para que seja regularizado, né? Então, dessa maneira. Agora, o importante, né, tendo o documento, aí se tem o documento da outorga, o fiscal vai analisar, né, ver se está tudo de acordo com o que foi estabelecido nesse documento, se o volume de captação está correto, né, enfim, se a obra que foi realizada
dentro do que foi licenciado. Então, esse é o trabalho em que o agente, né, fiscalizador, no caso, os técnicos do DAE, devem fazer a campo. O que a gente vê, no entanto, é que esta ação, por vezes, ela é prejudicada, porque a infraestrutura, né, com as viaturas que compõem, né, normalmente, a regional, elas, em algumas situações, ou até várias situações, ela não é suficiente. E aí o atendimento dessa demanda, né, enfim, de fiscalização, ele pode ficar prejudicado, né? Então, o que a gente vê, assim, normalmente, é que esses trabalhos são demandados através de denúncias, né? E muitas das vezes, assim, pela própria vizinhança da ocorrência dos fatos. Um exemplo, né? A pessoa precisa furar um poço, né, semi-artesiano ou artesiano, e ela vai precisar de uma outorga, vai precisar cadastrar esse poço, né, junto ao DAE, né, e aí o vizinho vê que a pessoa está fazendo a captação dessa água e ele acaba achando que a pessoa não tem a outorga, então, ou não tem uma autorização para fazer isso, aí essa pessoa acaba ligando ou fazendo alguma denúncia por escrito e para que os técnicos do DAE compareçam até o local, né? Essa fiscalização, como eu trabalhei por pelo menos 20 anos junto, né, o DPRN trabalhava junto com a Polícia Ambiental, então, suplementarmente, essa ação pode ser realizada ainda pelo policiamento ambiental, ou seja, a Polícia Ambiental também, via denúncia, ela recebe alguma denúncia, vai até a área rural, geralmente, e verifica o que está acontecendo, se tem intervenção em área de preservação permanente, né? E havendo essa intervenção para construir algum barramento, né? Alguma barragem, enfim, precisa ter também a outorga, né, do DAE. Aí a Polícia Ambiental geralmente faz um boletim de ocorrência, encaminha para... geralmente eles também fazem... Eu conversei com o pessoal da Polícia Ambiental também, eles fazem mandam uma cópia para o DAE para que o DAE também consiga... É uma denúncia, né, também, que possam ir até o local dos fatos para também ou multar ou orientar no que é necessário fazer, né? Aqui na região, nós temos a 3ª Companhia, né, de Polícia Ambiental, que fica aqui na cidade de Presidente Prudente. Ela é composta por 3 pelotões, né? Um aqui em Prudente também, um na cidade de Dracena, o outro em Teodoro Sampaio. E também tem mais 3 bases operacionais, uma em Presidente Epitácio, e em Panorama e na cidade de Rosana. Nesses locais trabalham 70 policiais com 25 viaturas, 4x4, barcos, lanchas, etc., que estão, hoje, pelo menos, estão devidamente equipadas, né? Para falar da parte técnica, que, enfim, trabalha junto com a Polícia Ambiental, né, que era o órgão que eu trabalhava, que era o DPRN, agora, com as alterações que ocorreram no Estado, né, com a criação da CIMA, foi criada a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que faz todo esse trabalho de apoio à fiscalização da Polícia Ambiental. Então, no caso, a Polícia Ambiental faz um auto de infração, informa o que aconteceu, se foi um desmatamento, se foi uma intervenção em área de preservação permanente, né? E aí ela também informa se
se foi feito um barramento, né, e precisaria ter a outorga do DAE, isso não tendo, enfim, fica esclarecido no boletim de ocorrência que é uma ação que vai ser necessária, né? Como eu coloco aí, como eu coloco, assim, aqui em Prudente, a regional é o Centro Técnico 5, né? É o CTR-5, que é o braço científico do policiamento ambiental. Então, ele também atende, essa CFB atende os 53 municípios também, né, que está listado acima, e é neste lugar que o autuado, né, vai fazer, enfim, vai tentar negociar para fazer a regularização ou compensar, na maioria das vezes recuperar o local ou regularizar junto à CETESB e junto, se for um caso de barramento, né, para uso da água tal, e junto ao DAE também. Então, esse CTR-5, ele atende, tanto ele tem técnicos em Presidente Prudente, em Dracena também tem, mas também fazem atendimento lá no município de Teodoro Sampaio para fazer essa regularização, né, e propor, geralmente propor, ou se for o caso de obra licenciável, aí propor aí uma compensação, né, medidas mitigatórias para poder continuar com aquele, enfim, com aquele uso, né, e ficar regular perante, enfim, perante a legislação, né? Essa fiscalização, ela também, como eu trabalhei 9 anos no Ministério Público, o Ministério Público também, geralmente, ele é informado pela Polícia Ambiental, ele pode ser informado pela CETESB também, que faz fiscalização também, pelo DAE, não havendo acordo, né? O Ministério Público ele pode atender essas demandas, porque são demandas de caráter ambiental, né? Em todas as cidades onde, na presença de fora, a promotoria, enfim, daquela comarca pode atender enfim, e trabalhar, abrir um inquérito civil e trabalhar para resolução daquela situação, né? Aqui em Presidente Prudente, a gente tem o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, que é o GAEMA, né? Que é o núcleo pontual do Paranapanema, onde enfim, são instaurados inquéritos civis e é dado acompanhamento para ver se a regularização vai acontecer ou não vai, ou se vai ser só restauração daquele espaço que foi degradado, né? Então, isso tudo documentado, né? Enfim, aí vai até a gente costumava ir até ver se a pessoa conseguiu a outorga, né, a licença da CETESB para fechar o processo. Além disso, as próprias prefeituras municipais também podem atender essa demanda, ou deveriam também, de certa maneira, informar os órgãos, né, enfim, o DAE, informar o Ministério Público, informar a Polícia Ambiental que existe algum uso irregular de água aqui no nosso espaço. E aí também, aqui em Presidente Prudente, existe também temos o Ministério Público Federal, né, que tem várias ações, aí uma grande ação do Ministério Público Federal foi em relação ao uso do gás de xisto, né, que eles também propuseram ação civil pública, o promotor daqui de Presidente Prudente. Também aconteceu em relação ao licenciamento da CESP, da usina de Porto Primavera, uma compensação, né, por conta do atraso no cumprimento dos acordos que foram firmados
no próprio licenciamento, né, no ENHA-RIMA. Então, conseguiu-se um valor de 120 milhões de reais para serem distribuídos aqui na região, para serem realizadas obras de compensação, obras de mitigação, outros tipos também, como a resolução do problema dos resíduos sólidos, praticamente em todos os municípios. O Ministério Público Estadual entrou com ação, inquérito civil, para que as prefeituras regularizassem essa situação, né? Não fizesse mais, não jogasse mais o lixo em aterro que não fosse aterro sanitário, fizesse a separação, o centro montassem, né? Foram financiados diversos barracões na região para se criar e formar o centro de triagem. Então, um acordo entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a CESP possibilitou essa situação que agora ainda continua. Os recursos praticamente estão finalizando, ou praticamente já se acabaram, mas com obras, inclusive, na Unesp, né, que foram financiadas com esse recurso, né? E, enfim, e a gente entende que tanto os órgãos executivos como os órgãos mais de fiscalização, né, Ministério Público Estadual, Federal, aqui na região, tem uma ação muito importante. Só demonstrar que existem outros órgãos que podem ser pertencem ou não acima, né? Tem alguma ação de fiscalização, né? No caso, em relação às unidades de conservação, né, estaduais. A Fundação Florestal, né? Então, aqui na região nós temos o Parque Estadual do Morro do Diabo, primeiro coloquei aqui a Guapeí, que tem 9.000 hectares. Depois tem o Morro do Diabo com praticamente 34.000 hectares, e temos o Parque Estadual do Aguapeí com quase 8.000 hectares. Eu fiz questão de colocar isso, por quê? Porque toda a unidade de conservação, excetuando aquelas que são áreas de proteção ambientais ou reserva particular do patrimônio natural, são obrigadas a ter uma área, a gente chama de zona de amortecimento, onde o licenciamento ou qualquer obra que aconteça nesses espaços, né, ela tem que ter uma aprovação da diretoria da UC, da Unidade de Conservação. Temos unidades de conservação federais, né, que são administradas pelo Instituto Chico Mendes, né? Aqui, como eu falei, tem uma APA, que é uma área de proteção ambiental das ilhas e várzeas do Rio Paraná, que tem mais de 1 milhão de hectares, e está localizada, pelo menos aqui no estado de São Paulo, no município de Rosana, né? A gente pode ver esse mapinha aqui, que aparece aqui, na várzea de Rosana. A várzea toda de Rosana está inserida nesta APA, né? E que aqui também, enfim, são propriedades particulares que tem que ter uma fiscalização mais elaborada, né? Porque aqui é tudo, já fizemos vistorias conjunta com o pessoal do Instituto Chico Mendes e definimos que isso aqui praticamente, essa área toda é uma área de preservação permanente. Aí tem... Ô, Fernando, você tem mais 5 minutinhos, viu? Tá bom, beleza, estou terminando. Está muito boa a tua exposição, eu quero fazer esse destaque. Tá, obrigado. Aí também tem a unidade de conservação, as estações ecológicas do Mico-Leão Preto, né? Que são 4 fragmentos florestais que ficam bem próximo ao Parque Estadual do Morro do Diabo, né? E aqui tem esse mapinha onde são secundados em vermelho, né? São esses quatro fragmentos florestais que são estações ecológicas, né? Que também, enfim, assim como aqui o Parque Estadual do Morro do Diabo, existe uma zona de amortecimento onde
o próprio pessoal que fiscaliza dentro os CES, Unidades de Conservação, eles também devem checar se há alguma obra de impacto negativo ou de grande impacto nas zonas de amortecimento dessas unidades. Enfim, como observação final, né, eu não posso esquecer, porque eu também participei da fundação dos comitês de bacias, né? Então, enfim, todos os órgãos que acima eu listei, além deles, a Sabesp, né, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, as universidades, Unesp, Unoeste, Uniesp, enfim, daqui de Presidente Prudente, participam dos comitês, né, aqui do Pontal do Paranapanema, assim como o CBHAP, que é o HPIP, também, enfim, esses órgãos também participam lá na Nova Alta Paulista, né, que, enfim, fica em Marília. E aí também, de menos tempo para cá, é só falar que o CBHPIP foi criado em dezembro de 1995, eu estava presente. O CBHPP, já lá em junho de 96, também estava presente. E depois foi criado o CBH Paranapanema, que é o Comitê de Bacias Federal, né? Que eu não participei, mas que tem uma função importantíssima, porque o Rio Paranapanema é a divisa de Estado, o Rio, né? Enfim, e tem muitas ações que afetam, impactam o Rio Paranapanema, né? Eu tentei falar dessa maneira, mas, enfim, como o professor falou, eu também sou da época da máquina de escrever, então é o que eu tinha para vocês hoje. Obrigado e desculpa aí pela falha inicial de não conseguir fazer a apresentação tudo por aqui. Muito bem, Luiz Fernando. Você já pode começar a definir se vai preparar um artigo, né? Porque esse conteúdo todo que você traz, claro que merecendo depois uma análise crítica e umas apresentações de sugestões, isso pode ser efetivamente uma grande contribuição. Viu? Parabéns, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Tatiana, quem é o segundo grupo? Parabéns, Luiz. Obrigado.